Bom, gente, já estamos de volta. Eu estava aqui dando uma olhadinha no nosso facebook.com/Diário de Teresópolis e também no nosso WhatsApp, porque afinal de contas, né, eu estou o tempo todo aqui pedindo para você participar comigo, né? A gente tem que estar conferindo o que está acontecendo. Olha só, daqui a pouco, né, no último bloco do programa, a gente vai voltar aqui a ler a sua participação através, né, da enquete de hoje, que está perguntando o que você achou do governo Tricano. Fique à vontade, tá? Você acha que está realmente essa maravilha que ele foi lá para a rádio falar? Está aí na tela. Rodrigo, bota na tela, por favor, a enquete. Isso, olha aí. O que você achou do governo Tricano? O prefeito retirado do cargo pelo TSE disse que está tudo certo na cidade e não tem crise. E aí? Você concorda com isso? Realmente não temos crise na cidade? Fique à vontade, tá? Participe, deixe lá o seu recado, ele é muito importante. Daqui a pouco a gente volta lendo ele, tá? Vamos começar com o Vanderlei, porque ontem nós falávamos aqui de incertezas, né? Podia ser qualquer data, aí os caras 9 horas da noite chamam. Acho que eles escutaram a tua dica ontem, Vanderlei. O improvável sempre acontece, né? E o Vanderlei falava, a última vez que esse prefeitinho aí fez alguma coisa, ele correu lá, meia-noite, estava tomando posse e foi o que aconteceu, né, Vanderlei? Mas os vereadores tiveram que correr também, tá? Eles foram ao tribunal, um procedimento. Eu analisando as duas decisões que já aconteceram com esses prefeitos fichas sujas, o de Tianguá, que foi uma decisão do Luiz Fux, e essa do Tricano, que foi uma decisão do Jorge Mussi, duas decisões monocráticas, a gente percebe a qualidade dos ministros, né? Você pega o Fux, ele dá um parecer, ele cria todas as condições para ser obedecido. É um magistrado, né? O Jorge Mussi, que é um ministro do Sul, embora tenha um histórico invejável, um bom ministro, mas ele dá uma decisão lacônica, como se fosse um despacho sem a menor importância. Se vira aí, né? Ele manda, ó, faça nova eleição, mas não diz que não determina, dê posse ao presidente da Câmara. Proceda a retirada do cargo. Nada disso está dito na decisão dele, então foi necessário fazer um procedimento, alguém, o interessado, que no caso era a Câmara, ou seja, o interessado somos nós, né? O Poder Legislativo, a Câmara representa a sociedade, ela tem que ir para fazer uma providência que podia muito bem estar no script já, né? Mas já passou. Agora os outros fichas sujas vão caindo em efeito dominó, né? Agora, Vanderlei, a gente teve ali algumas características da posse, né, do Pedro Gil que chamaram a atenção. Primeiro, a redução de secretários, né, que você disse que é um passo interessante, bacana, né? A gente volta para quando se for instituído, né, um número de secretarias, quando se for instituído secretaria, na verdade. E a outra é com relação a esse discurso de cooperação, né? Tá todo mundo meio que querendo ajudar assim a cidade, né? Diferente que nós tínhamos, por exemplo, no governo Tricano, que é um governo que não tinha credibilidade nenhuma, nem legitimidade nenhuma. Então ninguém queria ajudar. Vai ajudar um forasteiro, um maluco que está querendo destruir a cidade? Hoje a gente percebe que as pessoas estão querendo ajudar, né? Esse primeiro momento é muito positivo. A questão da redução das secretarias não embora o salário de secretário seja um salário invejável, tem muitos executivos em Teresópolis que não tem um salário idêntico a um salário e não tem risco nenhum, né? Você está à frente de uma empresa, você tem todos os riscos possíveis, né? Então você está na prefeitura, aquele dinheiro vai pingar no fim do mês, se atrasar no meio do mês seguinte chega, não é o caso. Mas o salário não é a questão que inviabiliza os cofres públicos, e sim a falta de operacionalidade do governo. Quando você tem 24 secretarias, e o modelo não foi esse, o modelo foi criado para 12 secretarias, você tem uma possibilidade, com menos secretários, você tem um status, né? Não é qualquer um que vai ser secretário, você vai ter também uma condição de organização de setores que são afins, né? Você vê uma mudança simples, Secretaria de Cultura, Esporte e Educação debaixo do mesmo guarda-chuva. É claro que todo o segmento preferia ter uma pasta independente, mas às vezes é muito mais importante você ter uma pasta que está submissa a outra, que ela pode fazer a sustentação. O problema de todo empreendimento, de todo negócio, é a sustentabilidade. Claro. Não adianta você ter uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Esporte, uma Secretaria de Educação, se só a Secretaria de Educação tem dinheiro, né? Então, e você pode... a gente deu o exemplo da educação lá e do esporte com relação ao Pedrão, né? E você tem necessidades nessas duas secretarias que são necessidades
da educação que não vão ser supridas para a educação, né? Você tem hoje artistas na área da cultura que podem ser subvencionados com dinheiro da educação, prestando serviço para a educação nas escolas e criando e tendo a sustentabilidade da cultura com mais dignidade, que é uma indignidade você ter uma secretaria de cultura que não tem uma lata de tinta para pintar a parede pichada, tem que ficar pedindo a outra secretaria, não tem funcionário, não tem as menores condições de manutenção. Você tem um Pedrão, por exemplo, que é o único equipamento que a Secretaria de Esporte tem, com possibilidade de fazer grandes projetos de inserção social na área do esporte e na área da educação, né? Usando inclusive os outros equipamentos da educação que são as escolas, por exemplo, para trazer a comunidade para o esporte através da educação. Educação não é só abrir um livro e escrever uma coisa no caderno, a educação é muito mais que isso. Se as pessoas não entenderem a educação como inserção social, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E envolve a função esporte dela e cultura, é inserir né? as pessoas, né? E o esporte, educação e cultura tem tudo a ver. Tem que trabalhar juntos. Se a gente tivesse nadando em dinheiro, se a gente tivesse técnicos maravilhosos, né, para cumprir essas pastas, que não é o caso. Que não é o caso, tudo bem, mas num governo de quase que uma força-tarefa, que é um governo interino, então essas uniões, elas fazem muito bem e podem ser produtivas se a pessoa que for colocada na Secretaria de Educação entender que as duas pastas que ela agrega não são apenas colocar um pouquinho de funcionário lá e fazer aquela coisa andar. Não, ele tem que entender, ele tem que ser um secretário de fato. Tem que trabalhar de verdade. Um secretário 3 vezes, né? Ele tem que entender que cabe a ele gerir a cultura, gerir o esporte, gerir a educação. E usar os mecanismos que ele tem, otimizar os mecanismos que ele tem. A mesma coisa com a fazenda e o planejamento. Separar essas pastas sem a menor necessidade. O planejamento anda junto com a fazenda. Tá ali, né? conjuntamente. Então, você tem que trabalhar com essas duas juntas. As secretarias que são de inserção social, né? Desenvolvimento social, Secretaria da Mulher, Secretaria de Trabalho e Emprego. Verdade. Imaginou trabalho e emprego ser responsável por feirinha? Isso é troço de coisa de doido, entendeu? Então, só aqui na cidade mesmo. Você tem um secretário que pensa o que é a inserção, qual é a função do desenvolvimento social? É a inserção. Qual é a função da Secretaria da Mulher? A inserção do idoso, a inserção da mulher, a inserção das questões da infância, que são ligadas à mulher também. Ou seja, você tem todas essas possibilidades. O grande problema é você encontrar pessoas com capacidade em todas essas vertentes, que tenha sensibilidade para entender essas dificuldades que existem na sociedade. Né? E querer fazer parte dessa força-tarefa que você disse muito bem, né, Vanderlei? Não é um prefeito novo, ele é um comandante de uma força-tarefa mesmo, que é o que vai acontecer. Né? Esses cargos são políticos, e os políticos são seres assim que vivem num mundo imaginário, principalmente os políticos de carreira, né? Para eles tudo dá certo. Aí o Gilmar fez aquela lambança lá, pegou o avião, primeira classe, foi para Portugal tomar conta dos seus negócios que ele tem lá no outro país. Então, ou seja, as pessoas que estão nessas castas privilegiadas, né, e a política é uma das castas privilegiadas da sociedade, o dia a dia das pessoas é esperar meia hora, uma hora o ônibus, pegar o ônibus lotado, não ter dinheiro para isso, o dinheiro acabar no fim do dia 20. Que isso é comum, né? Juntar moeda para pagar uma conta de luz. Essa é a dificuldade do dia a dia de 99% da população. Mas essas castas privilegiadas, algumas dessas pessoas ainda mantêm a sensibilidade para o problema alheio e procuram entender, ter um discernimento da cidade em que elas vivem. E outras não, buscam apenas esperar o fim do mês para o salário. Eu espero que essas pessoas que estão aí... Eu não desgostei dos nomes, não, tá? Sim. Tem ali, a gente vai questionar um ou outro nome. Uma ou outra restrição. Mas é um secretariado de um nível até melhor do que o governo que sai. Concordo. São pessoas são pessoas que vão ter apenas 2 meses, eu acredito. Eu espero que a seleção aconteça 3 de junho, há tempo para isso. Mas que não seja 2 meses, que seja então 8 ou 9 meses. É um período muito curto, onde elas têm essa oportunidade de deixar um legado, de deixar uma contribuição para a cidade, né? Deixar uma marca. E eles podem deixar sim, porque quando você pega uma prefeitura tão esfacelada, você fazendo pequenos ajustes, varrendo a casa, já aparece uma casa podem melhor. Podem até né? ser aproveitados, né, numa futura nova gestão, né? Quem sabe você fez um até bom porque trabalho. Essa nova gestão, talvez o segundo passo seria fazer a campanha de reeleição, né? É possível que essa turma fique mais um tempo aí. Tem isso também, né? Vamos para a foto? Tem foto aí, Rodrigo? Coloca pra gente, por favor. Rapaz, essa foto aí eu estou para dizer o que você adivinhar o que é isso, né?
Eu não tô conseguindo. Quem já foi na Pedra do Sino dá para tá. ter uma ideia desse lugar aí. Isso é o caminho depois da Pedra do Sino um pouquinho em direção à trilha, à travessia de Petrópolis, antes do Cavalinho, esse ponto aí, atravessando de lá para cá, o Vale da Morte. Que caiu lá? Isso é um avião, cara. Caramba, esse avião caiu em 1951 na Serra. Eram duas pessoas que estavam indo para Juiz de Fora, e esse avião, na época chamado de Teco-Teco, um monomotor, né? Famoso. Ele sumiu na Serra. Não tinha aquela coisa de rádio, isso é tudo coisa nova, né? Antes você montava nessa coisa, década ela voava, 50, gente. Você dava seus pulos, né? Década de 50 a televisão estava chegando. E eu achei interessante porque eu recebi uma série de fotografias, um álbum com umas 10 fotografias antigas de Teresópolis, e essas fotos estavam lá, mostrando as pessoas arrastando um avião na serra e tal, e atrás das fotos estava lá uma data, queda do avião, 1954. Rapaz, eu procurei o ano de 54 do Teresópolis Jornal, da Gazeta, não encontrei nada. Eu falei assim, essa notícia está errada e tal. E numa outra oportunidade, quando já tinha desistido dessa procura, eu fui ver uma Gazeta de 1951, eu encontrei a tal matéria. Então não era 54, era 51. O cara errou na legenda, mas eu encontrei. E é muito interessante porque o avião caiu, ele só foi encontrado 3 meses depois. Eu soube, inclusive, desse acidente através de um amigo, o José Marques. Ele era servidor do Parque Nacional, foi meu padrinho de casamento. Seu José Marques, pai da Jarlita, que é oficial de atos da Câmara, do Josué, né? Então ele me falou desse acidente, mas não definiu o ano. Então eu fiquei ligado, né? O que podia estar acontecendo ali e tal. Eu encontrei essa informação, e eles encontraram o avião então 3 meses depois. E esses teresopolitanos malucos aí, que aparecem alguns deles na foto, Benvenuto Torrimac, o Carlos Corradini, Davi Amaral, Adérito Varejão e o José Francisco, são esses aí, eles sobem e vão trazer o avião até a base, a sede do Parque Nacional. São malucos mesmo, esses são doidos, né? Esses são doidos. É claro que o avião não era um grande avião, mas um teco-teco, só a carenagem já é uma coisa difícil de passar naquelas quem vai à Trilha do Sino, imagina, se você vai com a mochilinha nas costas, já fica difícil. Já é difícil, imagina com um teco-teco, quem vai carregando um teco-teco. E eles trouxeram então a carenagem. Numa segunda viagem foram lá e buscaram o motor. O motor de um teco-teco não era pequeno, era um motor grande. Então eles têm essa aventura de trazer esses aviões a Teresópolis. Trouxe aí umas 4 ou 5 imagens mostrando isso. Legal, tá aí o grupo aí com o motor. Esse é o motorzão do avião. Esse é o motor, né? Olha que loucura, né? Imagina o trabalho. Eles engancharam aí uns paus nisso aí, amarraram e trouxeram até a sede do parque. Temos mais uma imagem? Aí o Vale da Morte, onde ele caiu, né? Aí o grupo de pessoas ali localizaram. E nesse dia, inclusive, eles localizaram o piloto no banco do avião, no que sobrou da carenagem. E o passageiro não encontraram. O passageiro encontraram no fim da tarde, a uma distância de uns 100 metros. Ele, na hora que o avião destroça, ele cai um pouco antes, né? Esse relato está no jornal Correio da Noite, também na Gazeta de Teresópolis. Está aí a Trilha do Sino, aquele vale ali. Né? Aquele vale que está sempre alagado, né? Quem faz aquele trechinho ali, entre o abrigo 3 e 4, ali tá né? sempre cheio d'água. Aí tem uma área de pedra, dependendo do ano que você vai lá, você passa perrengue ali. Daí, quando a gente vai na montanha, a gente tem que estar sempre levando umas 2 ou 3 meias de reserva, né? E, se possível, um tênis que seque rápido, né? Um tênis de um material que, às vezes, o tênis de pano, né? Ele vai molhar e não vai secar. Então, manter o pezinho quente e uma camiseta trocada é sempre importante, que é o que te garante, né? Te dá segurança. Dá uma segurança e vigor na montanha. E aí é o grupo lá em cima já, né? É o grupo na trilha. Esse grupo, claro que ele foi engordado, né? Buscar lá no Vale da Morte foi pedreira. Mas, e eles fizeram isso no mesmo dia. Agora, certamente que trazer da trilha até a base demorou um tempão. E depois, conversando com um funcionário do parque, eu perguntei para ele que fim levou esse avião. Foi 51. 51 era aquele período ali que saiu o administrador do parque e tal. O administrador que sucedeu o administrador do ano do acidente do avião pegou isso aí e vendeu para o Ferro Velho. Meu Deus. E ficou por isso mesmo, né? Mas o trabalho do pessoal se perdeu, né? Olha só, gente, como você vê como é que o negócio é complicado. O cara pegou. Mas antes do Facebook, antes da internet, antes da televisão. Que qualquer 51, coisa era aventura, né? 51 a gente está falando antes da televisão, né? Foi a época que a televisão chegou. Você colocar uma mochilinha nas costas, fazer a sua merenda e jogar também, e subir a montanha, passar 2 dias na mata para ver um acidente de avião.
era um fato histórico que você tem notícia para contar para mais uma até década. hoje, Pra toda a 2018 família, a né? gente está contando essa história, até hoje. Então, realmente, quem participou dessa aventura aí, compartilhou com a família, curtiu Sem dúvida. e compartilhou com a família essa experiência única, né? Que Sem foi um evento de privilegiados. Ver o acidente na montanha e trazer o avião até a cidade. Caramba, uma aventura, que trabalho, né? entre tantas, né? Que merece Entre ser muitas. lembrada, né? Mas essa é realmente muito bacana, né? E que mostra o quanto a gente precisa estar preocupado também com a nossa memória, né? A gente tem que estar de olho sempre, contar as histórias como o Vanderlei sempre diz. Não fica só curtindo, não. Tem que compartilhar também para a gente conhecer essas maravilhas aí, né? Vanderlei, obrigado. Obrigado. Amanhã estamos de volta? Com o mesmo prefeito, certamente, Se né? Deus quiser, Eu acho que ele né? fica um Pelo tempinho, amor né? de Deus. Tomara que sim, né? Pelo amor de Deus, imagina. Mas temos vereador novo também, né? Tem, o Aí Anjinho, voltou o né? Anjinho com um grande discurso de posse. Não De teve, não? jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sempre costumo falar aqui, brincando com o Anjinho, né? Claro, é uma pessoa muito querida aí por todo mundo, mas o Anjinho é de poucas, quase nenhuma palavra, né? Aliás, até para dizer o presente, ele fala para dentro, né? Fala. Presente. Ele responde... Mas olha, eu já vi o Anjinho você discursar. falou isso, mas eu não acredito, duvido. E discursa muito bem. Duvido. Ele estava na inauguração da Vanderlei escola... me contou essa história, eu duvido. Eu cobri Câmara há muito tempo, na época só do Ele não Jornal gosta de falar Expresso. na Câmara. Agora, Mas lá na lá. comunidade dele, comunidade. eu fui numa inauguração em Bom Sucesso, Que ele falou pra na cá. inauguração daquela escola principal ali, Maria Dália, né? Francisco Maria Dália. Quase em frente ao bombeiro. Uhum. E ele falou com desenvoltura por uns 3 ou 4 minutos. Melhor que alguns Ó. vereadores, inclusive da época. Ele não gosta de falar. Esse negócio de Dá falar dá preguiça, trabalho, né? Ele não gosta de ficar o papelzinho dele lá, ficar na dele. Melhor que o outro que escrevia o nome com canivete na bancada né? da Câmara. Olha, a gente já teve cada coisa, cara. Essa não foi Teve ele. vereador que escreveu com canivete o nome dele na bancada. Olha que pessoa, né? Enfim, É isso. vamos tentar nos livrar dessa galera. Pelo menos o povo de hoje já não faz mais isso, então melhoramos, né? Pelo menos isso. Avançamos. Amanhã o Vanderlei está de volta, se Deus quiser. A gente espera que com o único prefeito que está aí, né? Não mude de novo, mas não vai mudar não. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Quando voltar, vamos para a nossa enquete. E aí, Vanderlei, o que você achou do governo Tricano? Houve, né? Era melhor que ele não tivesse voltado, hein? Deixa pra lá. Fechou muito Deixa pra mal lá, o fechou ciclo mal. político dele. Fechou mal. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.